Olá, amigos! Novamente com vocês aqui, falando sobre um assunto que é sempre importante para nós, né? Discos voadores, também chamado UFO, OVNI, mais fácil falar OVNI, né? E algumas outras coisinhas muito interessantes. Temos 3 coisinhas para hoje. A primeira é uma publicação feita num dos grupos que eu sigo no Facebook sobre UFO. Tem vários grupos lá e um muito bom chama-se UFO TV, de uma pessoa chamada Anísio Castro. Ele sempre tem um material maravilhoso. Aconteceu o seguinte: na Tailândia, 4 crianças brincavam perto de um jardim, coisa assim, quando de repente viram uma coisa como uma bola do tamanho de uma bola de futebol descer suavemente e pousar no chão. Ficaram intrigados e tal, se aproximaram, desceram dessa bola, abriu-se uma porta e desceram 2 pequenos ETs, provavelmente desse tamanho. E os meninos ficaram deslumbrados com aquilo, aquela coisinha pequenininha, parecendo gente e tal. Um deles estendeu a mão para pegar um dos ETs. Mas esse ET disparou com uma arma, claro, em cima dos meninos. Eles se assustaram, saíram correndo e foram para casa contar aos pais e tal, que vieram para o local, mas já não tinha mais nada. Eles foram embora. Mas esse é um caso raro. Eu conheço o assunto há mais de 50 anos e é a primeira vez que eu ouço falar de ETs pequenininhos, gente, que cabem numa bola de futebol. Imagine isso, né? Bom, caso muito interessante, eu não sei as consequências disso, não houve mais notícia a respeito, se era verdadeiro ou falso, e se investigaram mais, não teve mais notícia. Segundo caso, esse é muito interessante, foi publicado na revista Planeta nos anos 80, uma revista muito boa, tinha coisas bem, vamos dizer, esotéricas, né? E o caso era muito interessante, mas muito interessante. Na capa da revista tinha 2 meninas pequenas, coisa de 9 anos, e umas fadinhas assim flutuando, como aquelas fadinhas a Sininho, lembram da Sininho, do Peter Pan? Então, parecia aquelas fadinhas, só que elas estavam vestidas com roupas modernas para a época, da França, roupas francesas, né? E eram 4 fadinhas. Ocorreu o seguinte: eram 2 amigas, na faixa dos 9 anos, que moravam numa fazenda e saíam para brincar nos arredores da fazenda, ali dentro da fazenda, tinha muita coisa para ver, né? Iam constantemente, estavam sempre juntas, mas começaram a dizer para os pais, quando elas voltavam lá de fora, que elas tinham brincado com fadinhas. Os pais ficaram muito assustados. Como fadinhas? Besteira, coisa de criança, né? Coisa de criança, né? Mas só que elas continuaram a sair, brincar, e vez ou outra vinham e diziam a mesma coisa. Olha, as fadinhas vieram e a gente brincou assim, assim. Os pais começaram a coçar a cabeça. Falaram, como? Será que elas estão ficando loucas, meninas, né? Então, o que fizeram? Compraram uma máquina fotográfica para os pais das crianças lá. Deu para as crianças lá. Então, fotografem para nós essas suas fadinhas, essas amiguinhas suas. E as menininhas foram, de fato, saíram com a máquina fotográfica e tal, deu tudo certo. Voltaram para casa, entregaram a máquina para o pai, ele tirou o filme e levou para revelar, né? E surpresa, na foto realmente apareceu 4 fadinhas brincando com elas. Pequenininhas, como a Sininho, lembra da Sininho? Até hoje não tem explicação para isso.
E poderia ser uma foto falsa, embora naquela época não tivesse os recursos de hoje. Mas essa foto foi examinada por muita gente importante, inclusive Conan Doyle. Vocês devem lembrar, Conan Doyle foi o criador de Sherlock Holmes. Então imagina o que ele sabia de investigação, né? E a coisa ficou assim no ar, porque ninguém pôde dizer que aquilo era uma mentira. Então existem fadinhas, impressionante. E teve uma outra coisa, alguns anos depois, muitos anos, hein? Nos anos 80, uma das meninas, a principal delas, ela ainda estava viva, a outra tinha falecido, mas esta foi entrevistada num canal de inglês e a pergunta que o apresentador fez: era verdade mesmo a história das fadinhas? Ela confirmou. Então, deve ter muito mais coisa por aí que a gente não sabe, né? Mas coisas estranhas. E até hoje isso está pendente, né? Existem fadinhas? Não existem? Mas e essa prova, né? Bom, vamos ao terceiro caso. Esse é muito impressionante, muito impressionante. Há muitos anos atrás, foram demolir uma grande mansão em Londres e fizeram alguma coisa e tal. Quando chegou perto do porão, quando chegaram no nível de porão para derrubar, eles descobriram uma porta que estava fechada com duas paredes de concreto, né? Arrombaram as portas e tal, entraram. Quando entraram, uma surpresa muito grande. Aquilo era uma área enorme, parecia laboratório, parecia um monte de coisa, com uma porção de caixas e mostruários com esqueletos desse tamanho, sabe? Vários esqueletos de coisas estranhas. Por exemplo, de fadinhas, esqueleto com asinha, demoninhos com chifres, né? E uma série de outras coisas. Todo mundo ficou chocado com aquilo. E isso aí foi levado para um museu, foi criado um museu com o nome do dono disso aí, se chamava Thomas Theodore Merlin, né? E esse Thomas, depois examinaram a questão, ele nasceu em 1782 e viajou com o pai pelo mundo inteiro, vendo coisas estranhas, examinando coisas e tal. Se formou em biologia, se tornou um grande biólogo, um grande cientista. Mas quando o pai morreu, ele continuou pesquisando, continuou viajando, continuou procurando as coisas, mas ele se isolou muito. Ele vivia totalmente só, mas conseguia ajudar muito cientista, muito médico, muito arqueologista, porque ele tinha informações e conhecimento assim muito grande. Então ele viveu nessa mansão muito tempo e em 1942 ele cedeu essa mansão para uma instituição de caridade fazer uma creche. E inclusive tem uma foto de jornal com ele nessa data, em 1942, entregando os documentos da casa para o cidadão que ia assumir lá. Só que de 1782 para 1942 são 160 anos. Impressionante. E ele fez essa entrega e sumiu. Ele não morreu, não existe um túmulo para ele na Inglaterra. Ele sumiu. Então ele era uma pessoa muito especial. Quem quiser fuçar no assunto vai ver as coisas que foram encontradas nesse porão, coisas impressionantemente bizarras, coisas que nunca ouvimos falar. E
E ele era uma figura estranha também. Diz que quando ele tinha já 70 anos, ele parecia um moço de 40. E veja, com 160 ele estava entregando e foi fotografado. E se olha a fotografia, ele não é um cara velho, não é um cara de 100 anos. Então era uma pessoa muito estranha. E eu sugiro que vocês deem uma olhada, fuçem um pouco aí, pesquisem, né? Porque o assunto é muito interessante, mas muito interessante. Quem leu As Viagens de Gulliver deve lembrar de Lilliput, a cidade onde ele chega lá e ele é um gigante, tem um monte de criaturinhas pequenas. Será que isso também existiu? Será que o cara não estava inventando? Então pesquisem, por favor. Escrevam aqui para a gente o que vocês acharam, as coisas que vocês encontraram. Vamos prosseguir nesse estudo, porque é um negócio fascinante. Os 3 casos são muito fascinantes, né? Por favor, então ajudem, pesquisem, vocês têm mais condições, e botem aqui para a gente conversar, para a gente continuar pesquisando. E depois eu trago mais casos maravilhosos aí para vocês. E muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Eu agradeço também o meu produtor e diretor, Thomas Warren, né, que me ajudou em tudo isso, está me ajudando. E espero que vocês logo coloquem os seus comentários aqui para a gente prosseguir brincando com isso tudo e nos empolgando. Obrigado, gente.